Oi, gente, vim mostrar pra vocês agora as combinações para uso noturno, para usar de noite as fraldinhas. Na verdade, eles não têm assim muita diferença. A gente deixa, se possível, montada todas as fraldas e as que funcionam de dia funcionam à noite e vice-versa. Tem até algumas situações onde a Lívia já tá com a fraldinha e acaba dormindo, então não é feita uma troca especial ali pro momento que ela vai dormir. E aí passa-se a madrugada e às vezes um pouquinho da manhã e ela ainda tá com a mesma fralda, tá? O que acontece é que, às vezes, quando a gente vai pegar a fralda, a gente dá uma espiadinha o que tem ali dentro, ou já sente assim quando pega aquelas fraldas mais gordinhas, mais cheinhas, sabe? Com mais volume, porque tem alguns absorventes que a gente acabou deixando mais para usar de noite, devido ao volume. Porque de dia ele pode ser usado, mas alguns, como tem mais camadas, são mais grossinhos, e a gente gosta mesmo que esse aqui de algodão seja bem potente, pela aquela questão da combinação, né, da absorção rápida e da retenção funcionarem dessa maneira pra gente. Não adiantaria a gente colocar aqui um número absurdo de camadas, ele não teria o mesmo desempenho de menos camadas com absorventes diferentes para nós, tá? Retenção em cima e absorção embaixo, por causa daquela questão do algodão. Então, muitas camadas juntas, mesmo sendo um volume grande, o algodão tem essa característica de umedecendo toda a borda dele. E isso vai acontecendo aos poucos. Então, se a gente joga água agora aqui em cima, isso não vai ser absorvido de uma vez só. Alguma parte dela vai acabar escapando, enquanto ele tenta fazer essa distribuição do líquido por toda a extensão do tecido e das camadas. Agora, quando ele tem já a retenção rápida em cima, a microfibra consegue puxar rapidinho isso, mas ao mesmo tempo, como uma esponja suga todo o líquido, ela não consegue guardar por muito tempo. Então, como é uma característica do algodão de puxar a umidade, não acontece isso às vezes com a nossa roupa, quando a gente, né, molha um pedacinho da toalha, não começa a umedecer toda a toalha, ou se a roupa encosta em alguma parte que está úmida, logo, né, vai espalhando aquela umidade. E se a gente está com alguma camiseta de poliéster, né, que não retém o líquido, e aí a gente faz um exercício físico, a gente soa rapidamente aquele suor, ele acaba indo para a atmosfera porque o tecido em si não segura e fica mais sequinho. É mais ou menos isso, então. A microfibra vai pegar todo esse xixi, vai guardar, vai manter para ela por pouco tempo, mas como o algodão já tem a característica de ir puxando essa umidade, ele vai fazendo aquele processo de espalhar agora devagarinho, porque a microfibra vai dar esse tempo para ele. E aí a gente vai ter tempo antes que isso tudo vaze. Então, prefiro usar um de absorção rápida e um de retenção do que um grossão de retenção, tá? Funciona melhor assim. Esses, como tem mais volume, a gente fez aqui com um moletom velho dentro, assim, de calças, né? Compridos, eu dei uma emendada. E eles eram um de cada cor. Os moletons de dentro são todos 100% algodão, porque eram roupas de criança. Então, na etiquetinha dizia que era algodão. E aí, se a gente observar, geralmente as roupas de criança vêm com uma porcentagem maior de algodão. E aqui eu comprei o moletom a metro, que com 1 metro de moletom eu fiz 5 desses absorventes grandes de lingueta para encapar, né? E ainda sobrou um pedaço. Então aqui ele ficou bem compridão, com uns 90 centímetros, eu consigo dobrar 2 vezes. São 4 camadas no total, 2 dentro e 2 fora de moletom, só que o moletom de fora ele é 50% só algodão. E aí, quando dobrado, essas 4 camadas viram 12. Então, acho bom usar um só dele. E como ele é grossinho e a gente gosta, prefere usar o microfibra em cima, você vai ficar com um volume um pouquinho maior para usar de dia. Dá para usar. Mas quando a gente vai lá pegar a fraldinha, a gente vê que uma é mais gordinha, mais volumosa, a gente deixa ela de ladinho e de noite acaba pegando ela. Mas não tem uma separação, sabe? Ah, essas são as fraldas da gaveta da noturna e essas da diurna. Não, é tudo muito prático, assim. Se fosse comparar com as fraldas descartáveis, seria bem parecido, assim, você ir lá no pacote pega uma fralda e você veste a fralda, não fica selecionando, sabe, aqui na hora, o absorvente, a fralda, a menos que elas não estejam montadas a tempo, e aí pega o que tiver como der também, ele não tem muita frescura, né? Olha como ela fica com um voluminho maior. Esse aqui tem esses 2 absorventes. Tá, então, só para explicar, as combinações elas não mudam das combinações do dia. O que muda às vezes são que uns absorventes são mais grossinhos do que outros. Esse aqui tem 4 camadas, aqui é um prefold que a gente fez com camiseta velha. Ele tem 4 camadas aqui dos lados e 8 camadas no centro, tudo de malha de camiseta de algodão.
Ele fica mais ou menos com umas 150 gramas, assim, esse prefold. Então, também ele vai vir aqui com um carvão, com uma absorção rápida em cima. E já é o suficiente para passar a noite. Mas se quiser reforçar um pouquinho, dá para usar mais uma camadinha de algodão lá no meio dele. Ou, que esse aqui é aqueles fininhos de 5 camadinhas de saco de pano de chão, forradinho com malha. Que é tudo algodão no final das contas, né? E ó, aqui já dá pra garantir uma boa noite, uma manhãzinha de sono. Aquele prefold com saco de pano de chão que eu gosto, que ele tem o Microsoft aqui na parte que é pra usar em contato com a pele, pra dar toque seco, mas eu gosto de usar ele pro outro lado, pra ajudar na parte da impermeabilização da fraldinha. Ele também agora nessa hora pode ser reforçado com uma camadinha a mais assim, ó, de algodão. E mais aqui uma absorção rápida em cima, que pode ser o carvão, pode ser o microfibra, tá? Aí nesta hora, vale a pena mencionar sobre as camadas do tecido. Aqui você não precisa saber nome de tecido, viu? Esse é poliéster, esse é algodão. Na verdade, você pode ir testando aí, não se cobre tanto assim, porque a gente olha que existe às vezes tantos tipos e atrapalha, né? Que quando a gente está começando fica um pouco confuso. Então não se cobre por saber nomes e querer anotar quantas camadas tem em cada absorvente, quantas camadas exatamente eu preciso. Você vai testando, você pega o absorvente que você tem aí você coloca com outro absorvente junto, e se para você dar certo essa combinação, é isso que importa. Mas que você viu ali que durou 2, 3 horas, vou tentar botar mais este aqui, vamos ver se dá certo. Aí você viu, olha, ficou um tempo legal já. Então é assim que você vai descobrindo o tempo de absorção ideal para você e as melhores combinações, testando mesmo. Vai ter alguns vazamentos, né? Às vezes, né, vai fazer uma sujeira, enfim. Mas é assim que a gente vai vendo, não precisa saber exatamente quanto tem aqui dentro. O que a gente às vezes percebe é que assim, esse é mais grossinho, aquele é mais fininho, né? Este é mais fino do que aquele. Né? Então, ó, esse é bem fininho. Aí a gente vai calculando mais ou menos o que cabe também dentro da fralda, para ela não ficar estouradona, não ficar com espaço ali nas coxinhas e não vazar por ali, não criar caminhos de fuga, né, pro xixi ou pro cocô, ficar tudo bem ajustadinho. Vai vendo o quanto comporta e você vai testando. Então vale a pena ter um pouquinho de cada absorvente. Se alguém disser para você, mas 2 camadas, 3 camadas de microfibra não presta, não serve para nada. Não é verdade, porque às vezes você está com um grande volume ali no absorvente, mas você sente necessidade que falta um pouquinho. Então, às vezes, aquela camadinha fininha lá do microfibra, esse aqui é um absorvente bem velhinho, fininho de microfibra. Aquela camadinha fininha do microfibra é que vai dar aquela ajudada de absorver rápido ali aquele xixi para passar pro absorvente de baixo. É bom ter, sim, um pouquinho de cada se você tiver acesso. Não se limite, porque acha que tudo é baseado em cima de muitas camadas, sabe? Né? Então, retomando, para a noite a gente usa as mesmas combinações de dia, mas opta por deixar aqueles que vão ficar mais volumosos somente para a noite, para a criança ter mais conforto, já que à noite ela não tem os mesmos movimentos que ela tem de dia, tá? E aí separa também aquelas capas que vão te facilitar colocar essas camadas ali dentro. Todas as capas aqui dá. Algumas que tem o bolsinho mais assim, ó, quando o bolso é desse jeito, a gente precisa, né, de umas manobras para conseguir colocar tudo aqui dentro devido ao volume. Essas, por exemplo, são da Babyland. Elas não têm, ó, o elástico nessa parte, aí eles fazem essa aba para colocar assim por cima. Geralmente elas são mais fáceis para colocar volume. Então eu faço assim, né? Eu dou uma dobradinha aqui. No caso aqui a Lívia já não usa mais o ajuste de botões, então não precisa fazer o ajuste. Mas o ajuste pode ser feito antes ou depois, como você achar melhor aí. E aí olha só o espaço, né, que a gente tem para colocar a mão e manusear. Isso a outra a gente precisa de um desdobre um pouquinho maior, mas as duas funcionam. Depois acomoda direto no corpinho da criança. Ela vai ficar mais volumosa do que as outras de dia. Mas se não for volume demais que não escape aqui, que dê para ajustar bem no corpinho, funciona super bem. De noite também, né, as pessoas às vezes recomendam o uso de ajustadas.
que as ajustadas podem ser feitas, ajustadas, contornos, fitted, você vai encontrar prontas para comprar, ou você pode improvisar com camisetas, bores, roupinhas da criança que não serve mais. Vou ver se eu tenho algumas fotos para acrescentar para vocês, de algumas ideias aí que eu peguei na internet. E essa ajustada eu fiz com um saco de pano de chão. Então ela é assim, é um absorvente, só que ela tem o formato da fralda, né? E aí ela é todinha de algodão, aqui ficou com 4 camadas. E ela é eficiente, tão eficiente quanto o absorvente, porque o absorvente ele pega só no centro, né? Ele pega só uma parte. A fralda ela ajuda, mas a gente sabe que ela não absorve, ela ajuda a não escapar. A função dela é de segurar tudo que está dentro dela e o impermeável dela não deixar a umidade passar para o lado de fora, para a roupinha não sugar essa umidade. E a ajustada, ela absorve também nas laterais e ainda contorna a barriguinha. Então eu fiz essas aqui, fiz pelo modelo aqui das fraldas. Se vocês quiserem, tiverem interesse futuramente, eu posso ver se eu faço um vídeo mostrando como que eu fiz ela. Mas eu tirei um modelo, pegando o desenho aqui da própria fraldinha. Acho que eu aumentei um pouquinho, já aumentei, diminuí, já fiz alguns testes. Mas ela sozinha também não absorve, porque são só 4 camadinhas de absorvente. Se lembra que a gente gosta de fazer umas combinações, né? Só que aqui no caso vai ficar em contato com a pele da criança, então não recomendo usar o microfibra direto com a pele, tá? Então você pode usar um absorvente toalha ou um pre-fold. Eu vou usar, acho que aqui um Melton, por exemplo. Vou pegar um Melton toalha. Vou combinar aqui com algodão. Absorvente de algodão. Me perguntaram se esses botõezinhos aqui nos absorventes machucam as costinhas da criança. Geralmente, eu não prestei atenção na parte das costinhas, porque a gente tende a deixar ele para a parte da frente, na barriguinha, né? Que não faz tanta força, mas se a criança dormir com barriguinha para baixo, você observa aí se não tá marcando. Como alguns absorventes RN vêm com um botãozinho assim de encaixe, eu acredito que não é para machucar, né? Que não é para machucar esse absorvente, esse botãozinho. Geralmente o encaixe do botãozinho das fraldas que vem prontas, ele vem para encaixar na parte da barriguinha, então eu deixo ele sempre assim para a parte da barriguinha mesmo. Vou enrolar o Melton no algodão e, tipo, improvisei um pre-fold na hora. Acho que eu vou botar microfibra dentro, desculpa. Vou botar o microfibra dentro do Melton, para não entrar em contato com a pele da criança. Acho que aqui já tá bom, mas se você testar aí, de repente coloca mais uma camadinha fininha de mais alguma coisa. E aí coloca a criança aqui dentro. Tudo isso vai ficar em contato com a pele da criança. Olha quando ele fecha, como ele parece uma fraldinha. As abas ainda reforçam mais. Se você tá tendo problema aí com um vazamento na barriguinha, as fraldas reforçam mais. Eu coloquei velcro aqui, fiz para ajustar ela aqui, se fosse menorzinho, ou aqui no último, maiorzinho ou menorzinho, né? Mais apertadinho. E aí lá na hora você ajusta na criança e pode colocar com a maior fralda que você tiver ou com uma capa. Aí é da sua escolha. Tudo isso aqui vai dentro da fraldinha. E para você ter um desempenho melhor, capricha no ajuste, não pode ficar nada para fora, tá? Você ajeita tudo aí para a parte de dentro, ó, os elásticos ficam todos para fora. Fica esse volumão. E é por isso que essas ajustadas e os reforços dentro dela, a gente opta por deixar elas para uso noturno do que diurno, tá? Mas a maioria dos usos das fraldas noturnas da Lívia não é com ajustada, gente. É mesmo com absorventes, com mais camadas, absorventes mais grossinhos. Desses de lingueta que eu mostrei pra vocês, que é de moletom, é que agora eu tô mostrando pra vocês só os absorventes que eu tenho limpos e que saíram do varal, tá? Mas a gente tem esse modelo lingueta com saco de pano de chão também, com 9 camadas, que a gente fez grandão. Aí tem outros que a gente fez assim, só pra dobrar 2 vezes, que ele ficou com 68 centímetros. E aí quando dobra no meio fica com 34. Né, e ele também ficou, acho que com 8 camadas, fiz com 4 camadas abertas, quando dobra ficou com 8 camadas. E aí esses a gente acaba deixando às vezes pro uso da noite mesmo, tá? Mas no final assim, é teste mesmo, você vai testando aí as melhores combinações e me conta
como que estão sendo as noites aí com as fraldas ecológicas, se você faz uso exclusivo, se você ainda não teve coragem de usar as fraldas ecológicas à noite, ainda usa descartável e usa ecológica de dia, se a fralda descartável dura para você à noite, porque muitos anos atrás, quando eu usava na minha filha, nunca durou. A gente sempre acordou muitas vezes à noite, inclusive trocando lençol e roupa, enfim, era um transtorno. Então conta aí pra gente como foi, e se você resolver testar, né, fazer essa troca aí das descartáveis à noite, às vezes pela descartável, me conta como foi o seu resultado, tá bom? Então tá, deixa suas dúvidas aí, compartilha a sua experiência, vamos simplificar o uso das fraldas, pessoal. Tchau, tchau!